Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Liga Data Science. Eu sou o professor Eduardo Pécora e hoje nós vamos falar de listas e conjuntos. Certo? São duas estruturas em Python. Então vamos lá, uma lista. Uma lista ela é uma coleção ordenada de alguma coisa em Python, certo? E esse alguma coisa vai ficar claro daqui a pouquinho. Esse alguma coisa ele pode ser número, pode ser string, pode ser float, pode ser outra lista, certo? Posso ter uma lista de listas, não tem importância. Então, eu posso ter tudo misturado também. A lista ela permite isso, certo? Para definir uma lista, tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um nome para ela, que vai ser o nome da minha lista, por exemplo, uma lista de frutas, e eu vou usar a sintaxe que o Python usa, são os colchetes, né? E cada elemento da lista ele é separado por vírgula. Essa é a estrutura para eu definir uma lista. Então, quando eu tenho a minha lista de frutas, maçã, banana, laranja, eu posso fazer algumas manipulações com esta lista. Por exemplo, né, eu posso perguntar qual que é o tamanho dessa lista. Ele vai contar o número de elementos nessa lista e ele vai me devolver. Eu posso mandar ele imprimir o primeiro elemento da lista, né? Então, ó, é a frutas, mas é o elemento 0. Lembrem que o Python começa a numerar no 0, diferente de outras linguagens que começam a numerar no 1, o primeiro elemento é sempre o 0. Tá? Então, se eu coloco frutas de 0, ele vai dar o primeiro elemento da lista. Se eu coloco frutas de 1, ele vai dar o segundo elemento da lista. Tá? E o Python, ele tem uma coisa diferente, ele aceita índices negativos. Na verdade, se eu coloco frutas de -1, ele vai me dar o último elemento da lista. É uma coisa que eu só vi em Python até hoje. Então, a hora que eu executo isso, né, o comprimento dessa lista é 3, o primeiro elemento é maçã, e o último é laranja, vamos ver se está tudo certinho, né? Ó, o comprimento eu tenho 3 frutas dentro dessa lista, maçã, banana, laranja. A primeira fruta é maçã, a última é laranja, então as informações estão corretas. Uma lista, eu posso querer ordenar essa lista, né? Então, se eu coloco frutas e eu chamo o método sort aqui na frente, eu estou ordenando essas listas de forma crescente, né? Então, aqui ele vai usar uma forma lexicográfica. Banana, laranja, maçã. B-L-N. M. Certo? Então ele vai ordenar essa lista alfabeticamente. E se eu quero ordenar ao contrário, eu uso, ao invés de sort, eu uso reverse. Né? Frutas, ponto, reverse. Certo? Ele vai ordenar ao contrário. Certo? Lembra que na string eu não conseguia modificar um elemento? Aqui na lista eu consigo, né? A lista ela é mutável, eu consigo mexer. Né? Então, por exemplo, eu não quero mais que o primeiro elemento dessa lista seja, né, maçã. Eu quero que ele seja uva. Certo? Então eu vou imprimir aqui, ó, faço, né, frutas de 0, o elemento 0 vai ser uva. Quer ver? Vamos imprimir a lista inteira aqui para vocês verem. Ó. Imprime a lista inteira. É uva, laranja, banana. Ele trocou o primeiro elemento. Então, a lista ele permite. E a lista eu consigo fazer um append. Append o que ele é? Ele coloca lá no final da lista uma nova informação. Né? Então, eu quero pegar essa minha lista de frutas e eu vou fazer um append da uma nova fruta que é manga. Então, o que acontece? Ó, uva, laranja, banana, manga. E aí eu continuo. Do mesmo jeito que eu consigo colocar um elemento, eu consigo tirar. Tem duas formas de tirar o elemento. O primeiro é dando o nome do elemento. Então eu quero que você tire a laranja. Então eu pego lá frutas, ponto, remove, laranja. Ele vai buscar na lista inteira e vai encontrar a laranja e vai tirar. Certo? Então sobrou uva, banana, manga, tirou a laranja da minha lista. Eu posso remover da lista através do índice. Ao invés de procurar o valor, a informação da lista, eu posso pegar o índice. E vai falar assim, ó, para isso eu uso um novo método, que é o pop. Então o pop ele vai pop na lista assim, né, o elemento 0. O elemento é o primeiro, certo? Então o primeiro elemento aqui, ó, é 0, é uva. Então ele vai tirar a uva. A hora que eu executo isso, fica banana e manga. Ele tirou a uva da lista. Certo? Do mesmo jeito que eu trabalho com strings, né, eu posso pegar só um pedaço dessa lista. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar várias frutas aqui, eu vou fazer várias frutas nessa lista. Tá? Para a gente poder fazer isso aqui. Então eu vou colocar
maçã, uva, laranja, caju, goiaba. Vou imprimir essas frutas, essa lista completa, e depois eu vou pegar uma fatia dessa lista, certo? Qual que é a fatia? Ele vai do elemento 1 até o 3. Então vamos lá, ó. O Python, lembra que ele conta no 0. Eu vou fazer isso aqui com vocês, tá? Então primeiro eu vou fazer um append de vários elementos aqui. Então, para ficar mais claro, eu vou até quebrar isso aqui em 2 chunks, certo? Vou tirar aqui, né? Vou rodar, certo? Vou colocar isso aqui, não é um código, errei aqui, ó. Aproveito o embalo aqui, já conto para vocês. Para colocar um novo chunk, é só vir aqui no finalzinho desse, ele vai aparecer se eu quero colocar um chunk de código ou de texto. Eu quero um código, né? Então, olha aqui. A hora que eu fiz aquele monte de append, ele criou essa lista aqui para mim, certo? E agora eu vou selecionar essa lista, do elemento 1 até o 3, tá? Então o elemento 1, lembra que é o segundo elemento, né? Isso aqui é o elemento, banana é o elemento 0. Então o elemento 1 é o manga e aqui é o maçã. Só que o Python, ele não pega o último. Gera uma certa confusão, eu concordo com vocês. O primeiro, ele é o 0 e ele não pega o último. Então se eu falo que é do 1 até o 3, né, ele vai pegar o 1 e o 2, ele vai ignorar o último. Então a hora que eu rodo isso, né, frutas, vai ser frutas do 1 até o 3, na verdade ele vai pegar o segundo e o terceiro elemento, né, e vai me devolver. Opa, falhou aqui, vamos voltar, né, porque eu criei é a sequência dos chunks. Então nós vamos começar lá de cima de novo, ó, certo? Vou começar tudo de novo. Isso aí serve para ilustrar aquele erro da sequência dos chunks que eu falei para vocês, certo? Então eu vou rodar um por um aqui, ó, todos eles, porque alguma informação foi sobreposta. Rodei tudo de novo. E aqui eu coloquei todas as... Perfeito. Então agora sim eu tenho a minha lista completa. Eu vou pegar aqui e agora deu certo. Então lembra que eu falei para vocês que acontece um erro? Foi muito bom que apareceu agora. Ele é um erro da sequência dos chunks. Os chunks precisam ser executados em ordem. Se eu começo a ir e voltar dentro desse chunk, vai dar um erro do jeitinho que deu aqui, certo? Então, não foi planejado, mas ilustra para vocês aqui. Ó, frutas de 1 a 3. Então, eu vou pegar o elemento 1, lembra? Banana é o elemento 0, manga é o elemento 1, maçã é o elemento 2 e uva é o elemento 3, mas o Python não pega o último. Então, sempre que eu falo que eu quero do 1 ao 3, ele vai pegar o 1, o 2 e vai ignorar o último. É sempre menor. Não é menor ou igual, certo? Então é uma lógica dentro do Python aqui que vocês têm que guardar, certo? Ele me imprime aqui manga e maçã, que é o segundo, o elemento do 1 e o 2, tá? Esse chunk a gente pode deletar, que é aquele texto que eu coloquei. Eu posso ter listas de diversas coisas, certo? Olha aqui. Então eu tenho aqui uma lista só de inteiros, uma lista só de floats, uma lista só de strings, deixa eu dar um zoom aqui, fica mais fácil, uma lista só de strings, tá? Uma lista só de números booleanos, uma lista de conjunto, que a gente vai ver daqui a pouco, nesse mesmo vídeo, uma lista de tupla, que a gente vai ver no próximo vídeo, o que é uma tupla, uma lista de dicionário, que a gente vai ver no próximo vídeo também, e eu posso ter uma lista com diferentes tipos, sem problema nenhum, né? Na verdade, isso aqui não é uma lista, isso aqui é uma tupla, a lista tem que ser colchete, mais um errinho aqui, perfeito, arrumado, tempo real para vocês. E eu posso ter uma lista de listas, sem problema nenhum. Tudo isso é lista. Tá? Tudo isso é lista. Então, repara, criei várias listas. Ainda na manipulação de listas, certo? Eu posso ter aqui, criar uma lista vazia. Certo? Então, eu criei uma lista L1, certo? Ela é list, tem nada dentro. Então, mas na hora que eu dou o tipo, ele fala que ele pertence à classe lista. Ela está vazia. É uma lista de compra vazia, sem problema nenhum. Criei uma lista L2, tá? Que ela é uma lista de compra vazia também. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um append na L1. Tá? Então, eu tenho duas listas vazias, L1 e L2.
Agora eu vou fazer um append, vou colocar um elemento dentro dessa lista. Esse elemento vai ser a string UFPR. A hora que eu imprimo, né, ele está aqui bonitinho, ó, UFPR, show de bola. Repara que as listas L1 e 2 são diferentes. Né? L1 é UFPR, L2 está vazia. Mas eu posso falar que uma lista, fazer uma atribuição de lista. O que eu estou falando aqui, ó. Ô, seu Python, agora L2 vai ter o mesmo valor de L1. Né? E eu faço L2 igual a L1 e ele transforma as duas listas. Ele faz uma igualdade. Então eu posso fazer atribuição de listas também. Certo? Então, isso aqui é um básico de listas. Eu quero que vocês peguem, vocês tentem replicar esses exercícios. Mas ainda eu vou falar de conjunto. Tá? Conjunto, a gente vê lá em matemática, aquele diagrama de Venn, de conjunto, união, interseção, é a mesma coisa aqui. Tá? Então o conjunto, ele é uma sequência de elementos também, uma coleção de elementos, mas ele não tem repetição. Tá? Então o que eu tenho aqui, ó, eu vou criar um conjunto. Né? Esse conjunto, para começo de conversa, ele é criado com chaves. São conjuntos. Tá? Então, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7. Fecha a chave. Então, o Python sabe que isso é um conjunto. Tá? Eu posso criar o conjunto de duas formas. Então, eu tenho esse conjunto inteiros aqui, né? Que eu criei assim. Ou então eu posso usar o set e aqui uma lista. Eu criei um conjunto a partir de uma lista. Lembra que o conjunto ele não tem repetição, então ele vai sumir com todos esses valores repetidos aqui. Ó. Primeiro conjunto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o outro, 2, 3, 5, 7, 11, 13. Tá? São os conjuntos. Meus dois conjuntos. Então eu criei dois conjuntos, eles não têm repetição. Tá? Eu posso fazer a mesma coisa que eu faço, né, de interseção ou união dos conjuntos. Então eu vou criar um conjunto aqui que são números float. 1.1, 2.2, 3.3, fica fácil de memorizar. Né? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, imprima para mim os inteiros. Quem são os inteiros? Né? É essa galera aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Imprima para mim os inteiros, união com os floats. Né? Então ele vai imprimir o inteiro, união com os floats, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1.1, 2.2, 3.3. Posso fazer interseção também, né? Então, os inteiros, interseção com os floats, essa interseção lá é vazia, tá? Então ele me devolve um conjunto vazio aqui. Tá? A diferença, né, é o um menos o outro, então inteiros menos o float menos os inteiros. O primeiro, ele vai me dar os inteiros, porque é o conjunto inteiro menos o float. Uma interseção é vazia, ele me devolve o original, a mesma coisa aqui para float menos inteiro. Então são operações de conjunto. Tá? Existe outra forma de fazer isso. Eu usei os métodos, né, intersection, difference, union, mas eu posso fazer aqui, por exemplo, definir conjunto A e B, todo conjunto de inteiro, né, e eu quero fazer a união, eu coloco essa barra vertical aqui, ó. União de conjunto. Eu quero fazer a interseção, eu coloco um E comercial. Eu quero fazer a diferença, eu coloco um menos. Então, quando eu coloco a barra vertical, eu estou falando da união de dois conjuntos, né? Então, a união do conjunto A e B vai ser 1, 2, 3, 4, 5. A interseção vai ser só o número 3, que é o que aparece nos dois. E a diferença vai ser esse aqui, menos todos que aparecem aqui, ou seja, ele vai tirar o 3, vai sobrar 1 e 2. Certo? Algumas coisas, os alunos perguntam, por que a união é uma barra e não é um mais? Bom, isso é questão de programação do Python, né? Mas se eu colocar a soma de dois conjuntos, vai dar erro. Tá? Então, eu coloco aqui, ó, executo, ele vai me dar um erro, ele vai falar, olha, esse operador mais não pode ser usado em conjuntos. Certo? Meus queridos, um grande abraço, muito obrigado. Eu quero que vocês baixem este Jupyter e vocês refaçam os exercícios. Tá? Até o próximo vídeo.